Ô pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou licenciando em Química no Instituto Federal e hoje eu vou falar sobre grandezas químicas e mol, tá? Bom, início de tudo, o que são grandezas? Né? Geralmente a gente pensa grandezas como quantificar as coisas, né? Medir, testar, seria comprimento, largura, tá? Então a gente vai iniciar aqui a explicação sobre grandezas. Bom, o que são grandezas? Grandezas são tudo aquilo que pode ser medido, contado ou quantificado, tá? Descreve as propriedades dos corpos, substâncias, fenômenos, permitem que possamos compará-las, calcular e expressar valores, tá? O que isso quer dizer? Sem grandezas a gente não consegue compreender as coisas à nossa volta, tá? Então grandeza seria uma forma de particionar, né, as matérias, né, os conteúdos das coisas, para que a gente possa compreender, porque o homem ele é limitado, né, e essa limitação não permite a gente estudar as coisas sem particionar elas, né, sem que tenha alguns valores, algumas medidas, tá? E qual que é a característica de uma grandeza, tá? A grandeza pode ser medida, tá? Tem um valor numérico, uma unidade, uma medida. Aí dá um exemplo de 5 metros, 3 segundos e assim por diante, tá? Outra característica, ela pode ser comparada, porque se não existir comparação, você não tem como fazer uma medição, tá? Podemos dizer que uma é maior ou menor ou igual a outra, tá? E ela também pode variar, que tem que ter alguma variação de medida para poder fazer as comparações, tá? Seu valor pode mudar dependendo da situação. Vamos lá. Quais são os tipos de grandeza? São basicamente 4 tipos de grandezas. Tem as grandezas físicas, que aí vai incluir massa, comprimento, tempo, temperatura e velocidade, força e energia, tá? Tem grandezas químicas, que seria a quantidade de matérias, mol, concentração, volume, número de moléculas. Embora a gente pode usar também as grandezas físicas também fazem parte da química, mas basicamente as químicas é questão de quantidade de matérias e mol, tá? Grandezas escalares é descrita apenas por um número de unidade, tá? No caso aqui ele dá o exemplo de massa de 2 kg, e as vetoriais geralmente é posição, tá? Tem muito a ver com a química também, mas tem a ver com a física, né? Que é precisão de números, unidade, direção de sentido, tá? Que no caso aqui ele dá um exemplo de força de 10 newtons, tá bom? E direção para o norte. Agora vamos para as principais grandezas químicas, né? Quais são as grandezas que a gente vai usar na química? Quantidade de matéria, como eu havia falado, que é a unidade de mol, tá? Eu destaquei aqui as letras que representam cada uma delas, tá? Então no caso de mol é representado pela letra N. Massa, que é importante para a gente fazer cálculos, né? Que seria a unidade em grama e quilograma, que representa a quantidade de matérias que a gente tem em peso. Volume, que seria V. Qual seria o volume? Litro e metros cúbicos, que representa o estado da substância. Tá? Outro, continuando o mesmo conceito, é concentração, que representa a unidade C, que seria mol por litro. Tá? Massa molar, que seria gramas por mol, tá? Representa a massa de 1 mol de substância. E a densidade, né, que a gente não vai usar por enquanto, mas tem a densidade também. Tá? Mas onde tudo isso encaixa? Encaixa no sistema internacional. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o sistema internacional. Isso é a métrica que a gente usa hoje no mundo, né? No universo, vamos dizer assim. Né? E dentro dessas grandezas internacionais, desse sistema internacional, existem as constantes. O que é uma constante? É um número que não altera. Tá? Então aqui vai ter algumas constantes, por exemplo, constante de Planck, né, que a gente usa para quilos, tá? Que é 6,6, 10 e menos 34. A gente vai ter a velocidade da luz representa pelo m. A gente também tem sobre velocidade o S, carga elementar, que é o ampere,
tá? E tem as outras constantes aqui, e a que a gente vai usar, que a principal é mol, que é a constante de Avogadro, tá? Que é 6,022 10 elevado a 23, tá? Então essa daqui seria o principal sistema que a gente vai usar para poder medir a matéria, tá bom? Bom, vamos particionar aqui sobre pontos de aprendizagem, tá? O que seria mol e por que ele é útil nos cálculos químicos. Logo em seguida a gente tem que ver que é muito importante essa constante que eu acabei de falar para vocês. O que significa ela em termos de mols e partículas. E logo em seguida como que a gente faz para usar no dia, né? Como que a gente calcula, como que a gente usa esse número, né? Tá? Então vamos lá, o que é mol? O que é mol? Mol é as massas reais de átomos, tá? Isso vai implicar em átomos, moléculas e íon. E o que acontece? No nosso mundo, à nossa volta, né, como tudo é feito de átomos, né, é difícil a gente quantificar esses elementos que são extremamente pequenos, né? Então, foi-se criado, né, essa unidade para a gente perceber macroscopicamente esses elementos, tá? Então, uma forma macroscópica visível que a gente pode usar e calcular, tá? Então, vamos avançar aqui. Quem elaborou essa constante foi esse italiano aqui, tá? Avogadro, que dizia que os volumes, isso é muito importante, tá? Os volumes igual de gases diferentes da mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas, tá? Então ele percebeu aí que independente de que elemento estava ali, se mantém a mesma pressão e temperatura, a quantidade de moléculas sempre é a mesma, tá? Então aí foi calculada uma constante que levou o nome dele, tá? E um mol de substância é constante, inclui átomos, moléculas, íons ou formas de substância, tá? Então aqui está constante, tá? Esse número é muito importante, vocês vão usar muito isso aqui, tá? É a constante de Avogadro, tá bom? E aí surgem algumas perguntas. Por que os cientistas usam mols para medir quantidades químicas, e como calcular o número de átomos e de moléculas, tá? Por que eles usam? Como eu disse, né, é uma forma macroscópica de ver ou de calcular a matéria, né? E como calcular, a gente vai usar essa constante para poder calcular em algumas situações que eu vou mostrar aqui à frente, tá? Então, por exemplo, eu peguei uma situação aqui que é oxigênio, né? Calcule o número de átomos de oxigênio em 0,5 mol de moléculas de oxigênio, tá? Então aqui, ó, você pode perceber que é menos de 1 mol, tá? O número de átomos de oxigênio é igual mol substância vezes constante, tá? Então essa seria a fórmula, tá? Então seria o mol da substância, que está aqui em cima, ó, 0,5, vezes a constante. Se você fizer essa conta aqui, você vai ter a quantidade de átomos de hidrogênio, de oxigênio, tá? Então, ó, 0,5 vezes 6,003 vezes 10 elevado a 23, você vai ter esse número aqui, ó, que é 3,011 vezes 10, 23, tá? Então, esse aqui é a quantidade da substância, das moléculas de oxigênio. Só que olha que interessante, no caso do oxigênio aqui, ó, são duas, né? Que é O2. Então, para continuar, para a gente ver qual que é a quantidade mesmo, depois desse resultado a gente vai multiplicar por 2, ó, aqui embaixo, ó. 3,011, 10 elevado a 23 vezes 2, que dá exatamente o mesmo número, porque a gente está calculando 2 átomos, né? Tá bom? É muito, muito fácil, muito simples aí de você ver como funciona essa conta, tá? Agora a gente vai calcular o número de partículas, né? Calcule o número de moléculas de água em 0,5 mol de água. Então agora eu mudei, não é mais O2, agora é H2O, tá? Que seria a água aqui. Só que olha que interessante, independente da substância, a fórmula é a mesma, tá? Eu só coloquei 0,5 aqui, mas podia ser 3, 4, não importa. Vezes a constante, e aqui vai ter o número
que dá o resultado, tá? Então não importa aí se você tiver uma questão aí de saber quanto dá 10 mols de água, você faz 10 vezes 603, 10 elevado a 23, que vai dar o resultado, tá? Então é bem tranquilo fazer essa constante aí, não fica preocupado, tá? Então, agora um conceito que a gente tem que observar, isso aqui é muito importante para você usar a tabela periódica, tá? O outro conceito seria a massa molar. O que seria a massa molar? A massa molar é a massa daquela molécula, né? Tá, no caso ali da água, você vai somar os dois hidrogênio e o oxigênio para saber qual que é a massa molar em gramas, tá? Então eu dei um exemplo aqui, ó, a água tem uma massa relativa de 18. Por que que é 18? Porque se você pegar na tabela periódica, você vai observar que o oxigênio dá 16, é 15,999, então já coloca uma redonda para 16. O hidrogênio é 1, cada um, são 2, então daqui 18. Então, é uma continha de soma, você tem que olhar lá na tabela periódica quanto que está o valor daquele elemento, se você quiser calcular a massa molar dele. Né? A massa, então, ó, por que é 18? A massa de 1 mol de água é 18 gramas, tá? Porque você falando 1 mol do que? 1 mol é o quê? Aqui a gente já está comparando com gramas para a gente ter mais ou menos uma ideia do que seria isso, tá? Então, sempre que você fizer essa conta aqui, você vai saber como que é 1 mol de qualquer substância, é só você olhar na tabela periódica. Então aqui, ó, eu dei o mesmo exemplo, só que agora eu coloquei esse elemento aqui, ó, 18 gramas o quê? Gramas por mol, tá? Que é a mesma coisa que está aqui do lado esquerdo, mas eu coloquei do lado direito, que é a forma que a gente usa melhor no dia a dia, né? Para calcular alguma coisa a gente usa gramas por mol, tá bom? Então eu vou dar um outro exemplo de como a gente usa em fórmula, tá? Então a fórmula vai ser essa aqui, ó. O que é mol? Mol é igual a massa do elemento dividido pela massa atômica, tá? Lembrando que antes a gente só viu a massa de um elemento, que transformou em grama. Agora a gente vai fazer o contrário, tá? A gente vai saber o 18 gramas, quanto que dá em mol. Aí você faz o inverso. É mol igual massa, que no caso seria 18 gramas, dividido pela massa atômica, que é 18 também, tá? Como aqui é 18 dividido por 18, então dá 1 mol. Mas aqui podia ser qualquer quantidade, pode ser 50 gramas, 1 quilo, né? Não importa. A fórmula sempre vai ser essa daqui, tá? Então você vai colocar, por exemplo, se for 50 gramas, 50 dividido pela massa, que é 18, no caso de H2O, tá? Então isso serve para qualquer molécula, né? Aí no finalzinho eu coloquei aqui quantas moléculas de água dá, que vai ser a constante, porque como é 1 mol, se fosse 2, você multiplicaria por 2, tá bom? Então, bom, aqui eu coloquei um exemplo de como pode aparecer isso para vocês, né? Tá um pouquinho mais complexo, mas vocês podem observar que não está tão complexo assim, tá? É só questão de analisar o texto e ver certinho o que está escrito, tá? No caso, essa é uma questão de 2021, né? O carbeto de alumínio, então você vai ver a L4C3, pode ser preparado empregando-se o carbono na forma de grafeno e o alumínio em pó. Tá aí tudo bem, né? A reação ocorre de acordo com a equação. Então, no caso aqui, ó, já está dando a equação para você, ó, 4 alumínios mais 3, tá? Então, aí que vira o carbeto de alumínio, certo? Em um processo de produção de carbeto de alumínio, foram misturados em uma condição adequada 4 mols, ó, aqui aparecendo mol, 9 mols de alumínio e 9 mols de carbono, ó. Então aqui tem 9 por 9, tá? O reagente limitante e a quantidade máxima de carbeto de alumínio pode ser formado nesse processo de produção. Então aqui você só vai colocar o que você tem, ó. Então aqui tem 4 alumínios, eu coloquei aqui 4, 3, que dá isso aqui, certo? Que é o carbeto de alumínio. Então,
Como que é de igual para igual, então 4 mols com 3 mols, né? 4 de alumínio e 3 de carbono. E a quantidade ali que, nas condições que foram adicionadas, né? Que foi misturado, 9 de alumínio e 9 de carbono. 9 para 9, né? Aí é uma continha bem simples, tá? Ó, 9 vezes 3 e 9 vezes 4, tá? Então 9 mols de carbono em excesso e o reagente limitante de alumínio, né? Você vai ver, se você quiser pausar para você ver a fórmula, é uma fórmula bem simples aqui, regra de 3 mesmo, tá? E aqui dividindo, multiplicando, vai dar o resultado por mol, ok? Então, pessoal, seria mais ou menos isso, tá? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato, tá? A gente pode estar respondendo suas dúvidas. Muito obrigado.